Olá, programa Interação no Ar, aqui na Ubra TV. Nossa entrevista de hoje é com Ademar Chardong, presidente executivo do Sicredi. Chardong, muito obrigado pela sua participação aqui em nosso programa. Muito obrigado pela oportunidade de participar do programa e especialmente de revê-lo depois de algum tempo. É uma satisfação. Obrigado. Chardong, é muito importante darmos começo a essa nossa conversa explicando, contextualizando o que é o Sicredi. O Sicredi normalmente é confundido com um banco e, na verdade, é muito simples de identificar o que é o Sicredi. O Sicredi é um conjunto de 115 cooperativas de crédito, cujo tipo societário é cooperativa, regido pela Lei 5764, pela Lei Complementar 130, diferentemente das sociedades anônimas e limitadas, que estão lá na Lei 6.404 e no Código Civil. Mas, enquanto sociedades cooperativas, mesmo integrando o sistema financeiro, pela sua natureza societárias, elas necessitam de um banco para serem independentes e participar integralmente do sistema financeiro. Então, este conjunto de 115 cooperativas, que estão estruturadas em 4 centrais, são proprietárias de um banco, que é o Banco Cooperativo Sicredi. O Banco Cooperativo Sicredi é como se fosse a matriz operacional do sistema, mas o nosso posicionamento, o nosso negócio é ser cooperativa, é onde acontece a prestação de serviço, o resultado e o objeto do nosso empreendimento. É de onde vem uma das premissas de que é vencer dono, né? Você não é um cliente, você é dono de parte desse sistema. Essa é uma particularidade porque na cooperativa de crédito, a pessoa, para poder fazer um financiamento, fazer um depósito, ter um cartão de crédito, etc., ela precisa ser associada, ela precisa ser corresponsável pelo empreendimento. Então, definindo o Sicredi. O Sicredi é um sistema cooperativo que tem um banco e não um banco. Ele se serve, na verdade, os seus cooperados se servem de uma finalidade, de um serviço que a cooperativa presta, que é no ramo financeiro. Exatamente. A cooperativa de crédito, ela atua em todas as atividades do sistema financeiro. Da captação de depósito à vista, caderneta de poupança, depósito a prazo, administração de fundos, do empréstimo para crédito rural, para crédito comercial, para crédito de investimento, do cartão de crédito ao seguro, do consórcio à cobrança e assim sucessivamente. É uma instituição financeira completa, integrante do sistema financeiro nacional, no entanto organizada sob a forma de sociedade cooperativa, cujas características, infelizmente, são muito pouco conhecidas ainda da população em geral, diferem substancialmente das características de uma sociedade anônima ou limitada. Eu acho muito importante nós dividirmos justamente essas diferenças, porque bancos eles variam apenas algumas taxas, produtos são praticamente similares. Eu gostaria que você transmitisse, que a gente pudesse explicar, a gente que já conhece o sistema, quais são esses diferenciais. Inclusive o cooperado, ele tem também a possibilidade de haver a divisão dos lucros. Eu acho muito interessante esse processo da gente poder transmitir adiante. Bom, me parece que a gente precisa conceituar um pouquinho e situar o momento que vive a economia e que vive a sociedade brasileira em termos de desenvolvimento econômico. Certamente. Até 1988, nós tínhamos um modelo econômico onde se concentrava no Estado a propriedade de grande parte das organizações responsáveis pelo Produto Interno Bruto. Esse modelo de Estado sucumbiu e tivemos que chamar uma constituinte para escrever um novo modelo de Estado. Dentro desse novo modelo de Estado, nasce um modelo econômico mais aberto, onde a sociedade brasileira optou por um modelo de empreender. Ora, em todos os países desenvolvidos hoje, o empreender é que fez com que a sociedade caminhasse para um processo de desenvolvimento. E o empreender sem os tipos societários adequados para cada negócio se torna muito difícil porque os recursos são
restritos, são escassos. Muito bem. Naquele período, as sociedades cooperativas não eram importantes. Por quê? Porque uma das características da sociedade cooperativa é atuar como instituição, aliás, atuar como empresa privada, não como um braço do Estado, coisa que o valha. Pois bem, as sociedades cooperativas hoje têm regramento próprio, são sociedades privadas e têm no seu forte a facilidade de reunir pequenos recursos para aumentar a produção, reunir grandes recursos para aumentar a renda, e o processo de gestão e de distribuição do resultado e de responsabilidade pelo empreendimento é diferenciado em relação às sociedades anônimas e limitadas. Isso não quer dizer melhor ou pior, mas é diferente. Numa sociedade anônima, o resultado é distribuído na proporção do capital investido. Numa sociedade cooperativa, no que pese a necessidade de haver investimento para ela funcionar, o resultado é na proporção das operações. Isso facilita a distribuição de renda, porque quem mais opera, mais recebe de retorno. Se der prejuízo, mais participa no prejuízo também. Outro aspecto, a sociedade cooperativa tem área de atuação limitada. Por quê? Para não provocar drenagem de riqueza de uma região para outra. O que ali é produzido, o que ali é poupado, ali tem que ser investido. Isso facilita para especialmente as pequenas comunidades e as regiões que os recursos, a riqueza ali produzida não seja, vamos dizer assim, cambiada para outras regiões, financiando o desenvolvimento esporádico de uma atividade que esteja em alta. É um sistema meritocrático, ou seja, se a economia gira naquela região, nada mais justo que os recursos permaneçam nela. Eminentemente meritocrático, diferenciado daquilo que a gente tinha como conceito, que sociedade cooperativa é uma coisa de pobre e mal administrada. Não, ela é uma coisa para toda a sociedade que produz. E se não for bem administrada, ela tem o seu insucesso como teria uma outra organização. No entanto, a gestão é participativa obrigatoriamente, a distribuição do resultado é diferenciada e a tributação se dá na pessoa física do sócio e não no resultado da pessoa jurídica. Isso é outro diferencial importante como forma de inclusão financeira e como forma de redistribuição de renda dentro do processo de crescimento econômico do país. Chadong, você trouxe a questão do atual momento econômico brasileiro, desse excelente momento que estamos vivendo. É indiscutível que o Brasil precisa estar integrado a nível global. Não tem economia que hoje no mundo consiga se destacar se não estiver integrado. E o Sicredi fez um movimento desse. Você pode contar um pouco para a gente como ele fez para se integrar a nível mundial? Claro. Em 2007, 2008, o Sicredi teve que fazer uma profunda reflexão a respeito do empreendimento. E nós tínhamos, na verdade, dois caminhos para trilhar. Dar 2 passos atrás, se tornar menor, focado numa ou noutra atividade, ou se preparar para dar 10 passos à frente e atuar no mercado de varejo como sociedade cooperativa. Se a gente analisar o mercado financeiro como um todo, nós vamos ver que hoje ele está globalmente interligado. Então, nós preparamos a estrutura societária e a estrutura de governança do Sicredi. Quando eu falo estrutura societária, se constituir uma holding para facilitar o entendimento do mercado a respeito do controle, se buscou um processo de governança alinhado com as boas práticas hoje previstas no mercado e com isso se criou as pré-condições para termos a participação de sócios internacionais. Fizemos uma parceria com o Rabobank, que é o sistema cooperativo de crédito da Holanda, que se constitui na única instituição hoje ainda no mundo AAA em classificação de risco de longo prazo. Ou seja, tem muita segurança. O que quer dizer AAA? É a classificação que as empresas de rating, aquelas que analisam o risco de longo prazo das instituições, atribuem àquelas instituições que não têm risco elevado de alguém perder dinheiro se nelas aplicar a longo prazo. Perfeito. Então o Rabobank continua com esta classificação.
E, ao mesmo tempo, é uma instituição que pode agregar muito ao Sicredi em termos de expertise de organização do sistema cooperativo, considerando que eles têm 161 anos de estrutura. De outro lado, o Rabobanking tem como objetivo ser a instituição que financia, em 2020, o maior volume de recursos para o setor de agroalimentos, que é um setor bastante importante dentro do Sicredi. E, em troca, nós oferecemos a eles a oportunidade de integrar a economia brasileira através da nossa rede, uma vez que hoje fica muito difícil construir uma nova rede. Então, é uma parceria, vamos dizer assim, de visão de longo prazo. Mas isso, para acontecer, exigiu do Sicredi um aprimoramento muito forte de organização societária e de organização da sua própria governança para que a gente fosse admitido. Desta parceria e deste negócio resultou também a parceria com o Banco Mundial, que nós estamos concluindo, está no Banco Central, onde teremos a participação também minoritária no Banco Cooperativo Sicredi da IFC, que é o braço financeiro do Banco Mundial, com o objetivo de facilitar especialmente o financiamento da pequena empresa dos associados ligados ao Sicredi. Certamente teremos aí um custo do dinheiro menor. Eu não diria que teremos um custo de dinheiro menor, porque nós devemos sim ter preocupação com o custo, mas nós devemos sim ter uma simbiose entre o empreendedor, a instituição financeira e o mercado. E nós pretendemos, em função do nosso objeto, sermos um instrumento do empreendedor para isso. A questão do custo ela é relativa, às vezes o custo do dinheiro é um pouquinho elevado, mas com o processo de gestão mais profissionalizado e assistido por profissionais da organização, ele acaba viabilizando uma escala e uma eficiência que compensa. Ótimo. Chardong, vou pedir licença para você, que nós estamos encaminhando o final deste bloco, e quando voltarmos, gostaria inclusive que nós iniciássemos o próximo bloco deste ponto, do custo do dinheiro para os associados do Sicredi. Voltaremos em seguida, não saia daí, até daqui a pouco. Estamos de volta com Ademar Chardong, presidente executivo do Sicredi. Chardong, falávamos do custo do dinheiro no bloco anterior. Por que no Brasil, e eu acho que é importante que as pessoas possam compreender, o juro ainda é muito alto em relação a outros países, conforme a gente ouve notícias? Perfeito. Nós estamos num movimento, a sociedade brasileira, o governo, o Banco Central, as instituições financeiras estão num movimento para redução da taxa de juros no Brasil. Mas nós precisamos transmitir com bastante, vamos chamar assim, cuidado para a sociedade o que está acontecendo. Nós temos que separar primeiro o que é usura de juros. Nós temos determinadas linhas de crédito no Brasil com 5, 6, 7% ao mês, que efetivamente qualquer pessoa que raciocina um pouco a respeito dos reflexos disso no seu bolso não vai tomar uma linha dessa natureza. E isso precisa ser combatido e está sendo combatido. De outro lado, nós temos o desejo de nos apresentar no mercado com juros no nível do que os países ricos operam. Isso é impossível, porque nós temos aqui no Brasil, primeiro, uma inflação ainda elevada, na ordem aí de 5%, devemos fechar 5% esse ano. Acima dessa inflação, nós temos que pagar o rendimento real para o nosso poupador, que fica ao redor de 5%, 6% ao ano. Então, nós já chegamos só nisso a 12% ao ano, quando capitalizado. Nós temos, em cima desses recursos, nós temos um contingenciamento muito forte de crédito que é relativo aos depósitos compulsórios. O que é o depósito compulsório? É uma parte desse dinheiro que é retido pelo Estado para que ele não entre na economia para provocar aumento de consumo. É como se fosse um seguro. É como se fosse um seguro econômico. No entanto, esses recursos acabam não sendo rentabilizados na instituição financeira. Nós temos um custo administrativo extraordinariamente alto, porque o sistema financeiro brasileiro é muito sofisticado.
Todos nós queremos ter acesso à internet, queremos o banco no telefone, queremos terminais financeiros, queremos atendimento em agência e assim sucessivamente, e isso tem um custo administrativo elevado. Não bastasse isso, nós temos uma carga tributária extraordinariamente pesada sobre as operações de crédito, seja imposto sobre operações financeiras, imposto de renda, contribuição social sobre lucro, etc, 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 também vai para esse custo. Tem também a margem de lucro, o spread, que tem que ser colocado. E não bastasse isso, nós temos que colocar também o nível de risco em cima do custo, porque tem uma parcela das carteiras de crédito que se retornam mediante longas ações judiciais, temos um pouco de incerteza jurídica em alguns contratos, e este conjunto da obra é que eleva sobremaneira os nossos juros em relação aos países mais ricos, que têm uma remuneração menor, uma carga tributária menor, uma demanda de crédito menor, etc, etc. Nós teremos sim redução de juros, mas não temos as pré-condições de países ricos como Estados Unidos, União Europeia, Japão, os próprios países do Reino Unido, Canadá. Nós não temos os pressupostos econômicos no país, que é um país em desenvolvimento, no nosso caso, para termos as taxas de juros naqueles níveis. Chardong, de todos os entrevistados que nós já tivemos, nós já tocamos nesse ponto em diversos programas, foi a explicação mais didática que já tivemos. E eu acho que é muito importante, porque agora quem nos assiste tem a possibilidade de entender bem esse processo. Quando você fala em inflação 5%, muitos voltam para aquela inflação galopante histórica de até 80% ao mês e acham que 5% é pouco, mas se compara com outros países como Estados Unidos, Japão, países que têm inflação próxima a zero, alguns até deflação. Exatamente. Esse é um custo altíssimo. E o segundo é responsabilidade nossa, sociedade, porque quando contraímos empréstimos e não pagamos, isso vira custo. Ou seja, os bons acabam pagando pelos maus. É socializado. É socializado. Eu acho que esse é um assunto que realmente a sociedade brasileira precisa debater ele muito. Não interessa muito a visão de cada um, mas debata, aprenda sobre ele, conheça ele. Existem exageros? Existem. Isso é papel do Banco Central, de regular isso, de coibir, mas existe uma realidade fática que nós, das cooperativas de crédito, precisamos levar em conta. Como é que nós não vamos ter sustentabilidade na organização? Porque aqueles que colocam o seu recurso na caderneta de poupança, ou num depósito à vista, ou num depósito a prazo, na cooperativa de crédito, chega um dia em que eles querem sacar e prontamente a cooperativa precisa pagá-los. Então, se a gente não cuidar o outro lado, que é o empréstimo, a questão do risco, a questão do resultado, que não pode ser negativo, etc., como se devolveria? Então, é uma equação efetivamente que exige bastante cuidado, requer conhecimento profundo de cenário econômico, de realidade econômica, de perspectiva, um conhecimento setorial razoável também, de ferramentas bem importantes na avaliação de resultado dessas operações. É uma questão de responsabilidade do mercado. Quem é o mercado? As pessoas, na hora que tomam esse empréstimo, o risco que existe, que está embutido. Perfeito. Responsabilidade do governo, que cobra impostos exorbitantes. Exatamente. E não devolve para a sociedade. E a questão da responsabilidade das instituições. Elas precisam ter muito cuidado, porque senão pode ter um efeito até mesmo pior e aí sim virar uma bola de neve. Só que nós temos que ter o cuidado também, e eu sempre que possível me manifesto assim. A minha geração, eu tenho 55 anos, a minha geração foi responsável pela transformação do Estado brasileiro num Estado democrático, num Estado de livre comércio, onde é possível empreender. Nós destinamos 40% de tudo que nós produzimos nos últimos 25, 30 anos para estabilizar a nossa economia e assim sucessivamente. O que eu espero da geração dos meus filhos, que tem 25, 30 anos? Que eles façam a segunda parte agora, que são as reformas estruturais, que a gente possa efetivamente ter um custo de país menor do que nós temos. Porque senão seria um esforço em vão desta geração que contribuiu para o estágio em que nós estamos hoje.
e tudo indica que essa geração vai fazer sua parte. Se a gente comparar o nosso estágio de felicidade, de perspectiva, de vida, de horizonte em relação àquilo que eu tinha quando tinha lá meus 25 anos, não se compara. Então, vale a pena lutar por um Estado como nós estamos lutando, mas a geração mais nova precisa saber que os próximos 20 anos vão ser dedicados para rever a nossa infraestrutura de logística, o tamanho do Estado, a eficácia da prestação de serviço do Estado para a sociedade, o uso racional dos recursos, o compartilhamento no uso dos recursos para aumentar a produção, o uso adequado dos tipos societários para produzir e assim sucessivamente. Este é o papel de uma sociedade cooperativa no contexto de um processo de desenvolvimento e esse é o nosso diferencial competitivo no mercado. Nós não somos banco, nós somos uma sociedade cooperativa. Os nossos produtos e serviços são de mercado de varejo. Mas se nós não entregarmos à sociedade um instrumento de organização econômica, que é a sociedade cooperativa, nós não estaremos em condições de entregar à sociedade o nosso objeto principal. Chardon, e a questão do empreendedor? Aquele empreendedor que está buscando desenvolver o seu negócio, tornar-o mais próspero, que produtos ele pode encontrar, que ajuda no Sicredi ele pode encontrar para desenvolver esse negócio? E também a questão dos universitários que nos assistem, tem muitos jovens, você falou nessa nossa geração, que aliás foi uma observação sensacional, eu sempre cobro aqui que nós temos que estar muito atentos. Às vezes me preocupa um pouco esse momento econômico bom do Brasil, dessa geração se acomodar. Não pode, porque o preço da liberdade é eterna a vigilância. Nós temos que estar atentos 100% do tempo. Então, como é que eles se contextualizam? Eu sei que o Sicredi tem uma linha de recursos humanos sensacional, pessoal altamente qualificado, trabalham muitos, desde estagiários que hoje já estão em posições de liderança dentro da instituição. Como é que é a carreira desse sistema, desse fenômeno que é o Sicredi? Bom, vamos dividir em duas etapas essa sua colocação. Primeiro, com relação ao empreendedor, nós lidamos muito com isso. E não basta querer ser empreendedor. E também, para ser empreendedor, não é nenhuma condição excepcional. Basta você ter habilidade para fazer alguma coisa no mercado de trabalho. Seja no mercado de prestação de serviço, seja na área industrial, etc, etc. Bom, se você tem essa condição, a gente sempre recomenda que antes de tomar um financiamento, discuta com a nossa equipe o projeto do seu empreendimento. Nem sempre tomar um financiamento resolve o problema do empreendedor. Muitas vezes, uma boa consultoria que se dá numa conversa de mano a mano, na mesa de atendimento lá na unidade, é muito mais produtiva do que um financiamento a custo barato. Então esse é o primeiro passo. O financiamento e a consultoria em gestão. É o primeiro passo, é conversar com o custo que esse financiamento vai imputar àquela atividade que se quer desenvolver, verificar se as linhas de crédito disponíveis para aquela atividade são compatíveis em termos de prazo, oportunidade e custo, e assim sucessivamente. Uma boa conversa com um profissional desta área. Depois, sem dúvida nenhuma, o cuidado que deve ter o empreendedor é com o seu próprio sucesso. Normalmente, no segundo ano, metade do segundo ano da empresa, o empreendedor se emociona um pouco. E é quando ele às vezes, vai esquecer aqueles pressupostos que ele teve no início e a empresa vai desaparecer no terceiro ano. Tanto é que no Brasil, cerca de 70% das empresas não dura mais que 3 anos. Então, esse cuidado deve ter. Não interessa a atividade, não interessa o porte, não interessa o local, mas tem que ter esses cuidados. E a gente tem que estar atento a isso, porque, afinal, o nosso objetivo é fazer com que o nosso associado se desenvolva, cresça do ponto de vista econômico. Esse é um passo. Com relação à gestão de pessoas, eu sou um obcecado por aprender a respeito do comportamento das equipes
e dos processos academicamente recomendados para a gestão de pessoas. E mesmo lidando numa organização complexa, que tem 130 organizações, 130 empresas, entre cooperativas, banco, administradoras, etc., nós temos tido assim a preocupação de desenvolver políticas de recursos humanos e de gestão de pessoas que façam com que a pessoa se sinta dentro da organização da seguinte forma. Primeiro, não acredito em profissional que não tenha uma causa. O profissional precisa ter uma causa. Então, nós oferecemos ao profissional uma causa, que é a construção de um instrumento de organização econômica para a sociedade, que são as cooperativas. Segundo, não é só remuneração, tem um conjunto de políticas de desenvolvimento, tanto para a carreira, quanto para o convívio, quanto para o crescimento dentro da organização, que tem que ser observado. Tem que ter um plano de carreira bastante conhecido e assim sucessivamente. Nós temos uma preocupação muito grande com isso, temos uma equipe muito jovem e temos uma política de sucessão agora definida que só em casos excepcionais, de absoluta escassez interna, nós buscaremos profissionais fora do nosso quadro para o processo de sucessão em todos os níveis dentro da organização. Então, sensacional apostar nas pessoas que começaram junto com vocês e que podem ir mais longe. A atividade do setor de serviços, ela é uma simbiose de pessoas, processos e tecnologia em todas as áreas. Bela dica. Se nós não cuidarmos destes três pilares, nós não teremos sucesso no nosso empreendimento. Ora, quero agradecer muito a sua participação aqui. Foi uma verdadeira aula. Tenho certeza que muitos puderam absorver o conteúdo que você transmitiu. Muito obrigado por você ter vindo aqui conversar conosco. Muito obrigado pela oportunidade, também à emissora pela parceria que eu sei que tem com o Sicredi, e eu fico muito feliz de poder ter participado do seu programa. Muito obrigado. Quero também agradecer a sua audiência, ter participado de mais um programa Interação. Você pode interagir conosco através do nosso e-mail ubratv@ubratv.com.br ou pelo nosso Twitter no Gustavo_N. Até a próxima semana!